E aí, pessoal, estou muito contente de estar aqui. Eu estou em Vitória, no Espírito Santo. Eu andei mais de 1.000 quilômetros para turistar e escolhi Vitória principalmente por causa desse rapaz aqui, o Leonardo. Ele tem uma renda extra plantando tomates no telhado da casa dele, e isso inclusive poderia ser a renda principal dele e a renda principal de muitos brasileiros devido a esse período de pandemia. Inclusive, quem pensa em mudar para outra cidade poderia inclusive ser a renda principal dessas pessoas. Vocês estão observando aqui no fundo que está no fim do ciclo. Então estes pés de tomate aqui agora serão todos arrancados, mas o Leonardo vai explicar para a gente como que isso será feito. E eu vou pedir o Leonardo para ele se apresentar. E aí, Leonardo, quem que é você? Olá, meu nome é Leonardo, sou formado em Ciências Biológicas, né, possuo mestrado e também doutorado em Biologia Vegetal. Tecnicamente eu sou um fisiologista vegetal. Né? Aqui a gente está na estufa, é uma estufa urbana, né, dentro da cidade de Vitória, como foi falado. Fica num terraço, né, da casa dos meus pais. Aqui seria o terceiro pavimento, né, de uma casa, onde a gente construiu uma estufa, né? Uma estufa comum, ela tem um pé direito de 3 metros e a gente planta tomate grape aqui, né? E um detalhe que muita gente tem dúvida: qualquer pessoa consegue plantar um pé de tomate e fazê-lo produzir, ou tem que ter um conhecimento técnico específico? O cara tem que ser formado em agronomia, engenharia, ou qualquer pessoa consegue produzir, inclusive montar uma estufa e fazer disso a sua renda principal? Bem, o conhecimento ele é a peça principal. Tomate é uma planta que exige conhecimento, né? Ela tem uma dinâmica um pouco diferente das hortaliças, que são apenas folhas, né? O tomateiro ele é uma hortaliça de fruto, então ela tem um período ali do crescimento vegetativo, da parte de floração, frutificação, e isso exige um conhecimento de nutrição. Então você precisa de estudar para você entender isso, e cada cultivar que você vai usar, ou variedade, exige um conhecimento. Dá para plantar em casa, por lazer, conseguir ter alguns frutos de forma amadora, vou dizer assim? Sim, é possível, mas de forma econômica, para conseguir ter uma viabilidade econômica, aí você precisa estudar um pouco aí, ter um apoio técnico para poder desenvolver com satisfação, né? Ser satisfatório. Então a pessoa tem que estudar o mínimo para poder tratar uma patologia, fazer a nutrição. Isso. É uma planta que tem muitas doenças, né? Insetos, várias coisas atacam a planta, então tem que saber lidar e não pode esperar acontecer, atingir um nível crítico que você não consegue retornar isso, né? Então você tem que antecipar, por isso que é importante estar sempre buscando conhecimento, né? Sim, até porque muitas plantas elas são vulneráveis, mais vulneráveis que outras, e a patologia de uma ela pode migrar para outras plantas e causar um dano irreparável na produção. E eu gostaria, Leonardo, que a gente mostrasse como é feito o sistema, desde a caixa d'água até a lona difusora, para depois a gente mostrar os tomateiros, pode ser? Claro, vamos lá. Tá, eu vou pausar o vídeo e já volto. O Leonardo estava me explicando que pela quantidade de plantas, esse sistema com essa bomba, ele é eficiente, porque aqui ele consegue alimentar mais de 200 plantas com uma bomba de meio CV. Essa bomba normalmente tem a vazão de 2.000 litros de água por hora, então é mais que o suficiente. Ele tem a caixa d'água, todo o sistema de encanamento aqui, tem o encanamento dele segue em 3/4, e aí ele faz a distribuição através de T, e tem o sistema de gotejo por microtubos. E aí, ou seja, é um sistema eficiente de irrigação e é um sistema barato, porque hoje uma bomba daquela lá deve estar custando algo em torno de talvez uns R$300 nova, em qualquer cidade, em casa de agronomia.
Gente, eu vou conversar com o Leonardo a respeito destes pés de tomate, porque aqui a gente está no fim do ciclo, praticamente o ciclo já encerrou. E aí estes pés de tomate serão eliminados. Aí, gente, eu queria que o Leonardo explicasse pra gente por que que os pés de tomate, segundo o que ele me explicou, estão abandonados, por que que aqui será completamente eliminado e deixado num período de dormência. Leonardo, por que que será feito esse período de dormência e por que que ele já iniciou aqui na estufa? A gente atingiu ali 5 meses e meio de colheita, né? 5, 6 meses a gente encerra. Aqui essas plantas já estão há 15 dias sem receber água. A gente vai cortar tudo, tritura e descarta. Joga longe, né? Joga longe da estufa. Essa estufa ela vai ser lavada, né? Esterilizada. Ela é cimento, chão, concreto, então a gente lava como se fosse uma residência, né? Produto que boa que seja, né? É hipoclorito. E limpa os plásticos, limpa as telas para aumentar a entrada de luz e matar qualquer tipo de doença que possa ter aqui. E isso é feito todo ano? Todo ano tem esse ciclo e todo ano as plantas são eliminadas? A gente não produz, a partir de dezembro, janeiro e fevereiro a gente não tem mais tomate aqui, a gente para, né? Devido à questão de temperatura que eu já falei. E a gente deixa esse vazio de 3 meses também para que ocorra a morte de qualquer tipo de patógeno que possa ter. A gente solariza o substrato, então a própria estrutura ela é solarizada, então a luz, a radiação ultravioleta aí já consegue eliminar aí os patógenos que possam ter aqui. Inseto não vai ter porque não tem alimento. Sem alimento não tem inseto, né? E fora a limpeza que a gente faz. Aí entra aquela pergunta: por que que neste período de vazio sanitário, para eliminar fungo, praga, inseto, por que que não é plantado outra cultura aqui, semelhante, por exemplo, alface, berinjela, quiabo? Por que que não é aproveitado esse período para plantar outra cultura? A gente quer quebrar o ciclo de pragas e doenças, né? Se você planta uma outra cultura, existem algumas doenças ou pragas que são comuns, né? Tanto na alface quanto no tomate, algumas viroses, por exemplo, né? Dá um exemplo aí de trips, né? Que pode transmitir a doença de vira-cabeça para o tomate, também dá na alface e pode causar no tomate. Então não tem que ter essa preocupação. A gente não quer ter essa preocupação. Então a gente não planta nada. A estufa, se é uma estufa de vaso, né? Sistema semi-hidropônico, você tem que seguir esse padrão. Se for em solo, aí você usa outras técnicas, né? Faz um plantio verde ali, uma adubação verde, mas é importante deixar aquele vazio na estufa também para você poder ter êxito na próxima lavoura ali que você vai fazer. Tá vendo a importância de ter conhecimento e cuidar da questão sanitária da planta? Inclusive, por isso que não é viável ter várias estufas uma do lado da outra e fazer vazio sanitário em uma, mas manter a cultura na outra, não é, Leonardo? Porque os fungos, os insetos, eles estariam migrando entre as estufas. Então, por isso que não é viável ter várias estufas e fazer o vazio sanitário em uma e não fazer em outra, não é verdade? Na verdade, quando você tem várias estufas, né, você tem que criar uma dinâmica para que evite essa migração de doenças de uma para outra, né? Você tem que saber fazer a intercalação de cultivos, né? Obviamente, se você tem uma estufa que está com uma população ali de inseto praga, né, atacando, a partir do momento que você tiver uma cultura ali lateral e não tiver totalmente vedado, elas vão migrar. Um exemplo disso que a gente vê aí muito sério é a questão de traça, né? Do tomate e também de mosca branca, né? Aí tem que ver se está usando uma tela antiafídica, como é que está a situação da sua estufa, né? Isso daí é importante, tem que monitorar, então tudo isso tem que ser avaliado, né? Para poder fazer uma dinâmica aí para você ter várias estufas próximas uma da outra, né? Gente, tem uma pergunta que eu acredito que todos gostariam de fazer. Dá para ficar rico? Dá para ser a renda principal? Qual que é a finalidade sua com essa estufa? E
como que você faz para comercializar essa produção? Porque você tem feiras como concorrentes, supermercados, tem a própria dona de casa que planta seu pé de tomate. Qual é o diferencial desta produção e como que ela atrai o cliente e se é possível ser a renda principal, Leonardo? Tudo tem um custo, né? Tem um custo de implantação, tem um custo de manutenção. E aqui, inicialmente, não é a minha renda, não é, né? Fiz isso daqui para possibilitar que meus pais tenham outro a fazer e eu também. É uma válvula de escape, né, para o meu dia a dia aí. Mas isso gera uma renda, né? A gente consegue vender o tomate com excelente valor agregado para o consumidor final. A gente trabalha com o consumidor final e alguns clientes de restaurante, né, que tem, vamos dizer, também produtos de qualidade com valor agregado. Então a gente consegue vender, por exemplo, um tomate hoje, uma caixinha de 220 gramas a R$ 7,50 para o consumidor final. E para esses restaurantes a gente consegue passar a 18, 20 reais o quilo do tomate, né? Então, se a gente consegue produzir aqui 1.200 quilos, é só fazer a conta aí para você ver quanto que a gente consegue num ciclo, numa estufa de 120 metros. A gente está falando de 120 metros. Então, mais ou menos 24 mil reais a gente consegue tirar aí, tá? Esses 24 mil, aqui a gente tem hoje, né, com a estrutura implantada, tudo um gasto máximo aí de 3 mil a 4 mil reais, tá? Então, você embolsa aí uns 20 mil. Tirando a mão de obra, tá, gente? Porque a mão de obra, se for colocar ela na ponta do lápis, uma estufa pequena não se paga. Eu estou colocando a minha mão de obra aí, né? O meu trabalho, tá? E dos meus pais. Então, ela se paga e gera uma renda aí. Dá para viver disso? Bem, aí depende do seu gasto mensal, né? Mas aqui é um trabalho hoje de 120 metros, gasta em torno pelo menos de 2 horas diárias. 2 horas diárias e tem um dia que eu tiro para fazer entrega para o consumidor final. Eu vendo pela internet, as pessoas que compram já me conhecem. A questão do produto, o produto tem que ser de qualidade, é um tomate que tem valor agregado, então você tem que buscar um tomate bem doce, com alto brix, né, frutos firmes, coloração uniforme, frutos uniformes, tudo isso daí envolve. Isso daí é conhecimento, é técnica. É um tomate que tem uma semente cara, dependendo da semente aí do tomate que você vai estar usando, ela custa R$2, tem semente de R$3, tem semente de R$1. Então você tem que tentar achar aí aquela que vai ser melhor para a sua área e que você consiga desafogar, né? Vender esse produto aí com qualidade, né? Com valor agregado. E lembrando que esse é um produto orgânico, que não vai veneno, não vai inseticida, ou seja, tem um diferencial. Na verdade, aqui a gente não chama de orgânico, não tem agrotóxico, porque o orgânico envolve algumas coisas a mais. Por exemplo, nem água tratada você pode usar, né? A nossa água aqui ela é tratada, vem da distribuidora de água, e então não pode. A gente usa adubo químico, não pode. A gente não usa agrotóxico, né? As plantas são livres de agrotóxico. Então, isso daí também melhora muito a qualidade do fruto e a questão de saúde. Muita gente busca isso, tá? Muita gente busca produtos limpos, né? Que falam free aí, livres de agrotóxico. Então, exige também o seu conhecimento de produtos, técnicas, para você não estar fazendo uso de insumos químicos aí, né? Para combate às pragas e doenças, né? Para você manter suas plantas aí com esse valor a mais aí. Olha só, gente. O sistema dele foi feito com barra U enrijecida, ela tem esse reforço, tá vendo? Eu não sei se dá para vocês verem, mas veio uma tempestade aqui e empenou a barra e movimentou a estufa dele para o lado. Por isso que a estufa ela tem que ser bastante resistente. Ele fez com barras de 2 polegadas e mesmo assim as tempestades deram conta de movimentar a barra para o lado, deram conta de empenar a barra, mas por isso que tem que ser bastante reforçado e ficou muito bem feito. Vou deixar algumas fotos aí para vocês identificarem como que se faz as emendas.
Gente, eu agradeço muito ao Leonardo por ter recepcionado a gente. Como eu falei para vocês, a gente andou mais de mil quilômetros para estar aqui, e um dos motivos pelos quais a gente veio aqui foi para conhecer o Leonardo e mostrar para vocês o sistema de produção dele. Então, Leonardo, muito obrigado. Espero que as portas se abram para você e que Deus abençoe a sua vida. Eu que agradeço aí, tá? Todos que seguem o canal aí do nosso amigo. Também tem o nosso canal aí, Horta do Léo. Vamos seguir a gente aí, beleza? Sucesso aí para aqueles que estão querendo entrar nessa empreitada. Lembre-se que não é só renda, mas também tem o prazer de você estar produzindo algo do zero ali. Isso faz muito bem para sua mente. Joia? Sucesso aí. Muito obrigado, gente. Até a próxima.